A primeira vez que alguém comentou sobre aquela casa, ninguém levou a sério. Era só mais uma construção antiga no fim de uma rua esquecida, com tinta descascando e janelas sempre fechadas, como se nunca tivesse sido habitada. Mas o detalhe que mais chamava a atenção não era a aparência, era o comportamento. Os vizinhos diziam que, se você chamasse por alguém ali dentro, a casa respondia. Não com voz, mas com sons. Batidas, estalos, arranhões. Sempre na medida exata, como se estivesse entendendo cada palavra. Lucas ouviu essa história enquanto ajudava um amigo a se mudar para a região. Ele riu, como qualquer pessoa racional faria. Mas aquela ideia ficou presa na cabeça dele. Naquela mesma noite, sozinho, com a curiosidade falando mais alto, ele decidiu testar. Caminhou até o portão enferrujado, sentindo um arrepio subir pela espinha. O lugar parecia atento, como se soubesse que ele estava ali. Mesmo assim, ele respirou fundo e chamou, quase em tom de brincadeira: "Oi, tem alguém aí?" O silêncio foi imediato, pesado, absoluto. E então, uma única batida ecoou lá dentro. Forte, clara, direta. Não era o vento. Não era a madeira velha. Era uma resposta. Lucas congelou por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Seu primeiro instinto foi rir, tentando convencer a si mesmo de que aquilo tinha uma explicação lógica. Talvez um cano, talvez algum animal, qualquer coisa menos o que parecia ser. Mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. Era como se a casa estivesse esperando. Ele engoliu seco e decidiu tentar de novo, agora com mais atenção. "Se tem alguém aí, bate 2 vezes." A frase saiu mais baixa do que ele gostaria. O coração acelerado fazia cada segundo parecer uma eternidade. E então, 2 batidas. Perfeitas. Sem atraso. Sem erro. Lucas deu um passo para trás imediatamente. Aquilo não podia ser coincidência. Não daquele jeito. Ele olhou ao redor, procurando alguma janela aberta, alguma luz, qualquer sinal de presença humana. Nada. A casa continuava completamente escura. Morta por fora, mas claramente viva por dentro. E naquele momento, algo dentro dele mudou. Porque o medo começou a se misturar com algo ainda mais perigoso. Curiosidade. Nos dias seguintes, Lucas não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Ele voltou mais vezes, sempre à noite, sempre sozinho. Cada visita se tornava mais intensa. Ele fazia perguntas simples no começo. "Tem alguém aí?" Uma batida. "Você está sozinho?" 2 batidas. "Você consegue me ouvir?" Uma batida imediata. A precisão das respostas era perturbadora. Não havia falhas. Não havia hesitação. Era como conversar com algo que entendia perfeitamente, mas escolhia não falar. E então, em uma dessas noites, ele decidiu ir além. Aproximou-se mais da porta, quase encostando nela. A madeira parecia gelada, viva. "Você quer que eu entre?" perguntou. O silêncio foi mais longo dessa vez. Diferente. Pesado. Como se a casa estivesse pensando. Lucas prendeu a respiração. E então, 3 batidas. Ele nunca tinha perguntado o que 3 significavam. Nunca tinha estabelecido isso. Mesmo assim, ele entendeu. Era um convite. Um chamado. Um erro. A porta não estava trancada. Bastou um leve empurrão para que ela se abrisse, rangendo lentamente, como se estivesse sendo aberta depois de muito tempo, ou como se estivesse esperando por aquilo. O ar lá dentro era denso, abafado, carregado com um cheiro que Lucas não conseguiu identificar, mas que imediatamente fez seu estômago revirar. Ele entrou devagar, cada passo ecoando mais alto do que deveria. A escuridão parecia engolir a luz da rua atrás dele. "Tem alguém aqui?" Sua voz saiu trêmula. E a resposta veio, não de um único lugar,
mas de todos ao mesmo tempo. Batidas nas paredes, no teto, no chão, ao redor dele, cercando, respondendo. Lucas girou rapidamente, tentando localizar a origem dos sons, mas era impossível. Era como se a casa inteira fosse a origem, como se ele estivesse dentro de algo, e não apenas dentro de um lugar. E então, ele ouviu algo novo, um sussurro, baixo, próximo demais. Você entrou. O pânico tomou conta. Lucas correu de volta para a porta, mas ela não estava mais lá. No lugar onde deveria estar, havia apenas uma parede lisa, intacta, como se nunca tivesse existido uma saída. Ele começou a bater, gritar, desesperado. Me deixa sair. Tem alguém aí. Sua voz ecoava, distorcida, engolida pela casa. E então, a resposta veio. Não em batidas dessa vez, mas em múltiplas vozes, sobrepostas, sussurrando ao mesmo tempo. Agora tem. O chão vibrou levemente, como se algo estivesse se movendo por baixo. As paredes pareciam pulsar, respirar. Lucas caiu de joelhos, tremendo, tentando entender. Mas não havia lógica ali. Não havia saída. Apenas a certeza de que ele não estava mais sozinho. E nunca mais estaria. Porque aquilo que respondia, agora tinha alguém para responder junto. Alguns dias depois, os vizinhos começaram a comentar sobre sons vindos da casa. Algo incomum, mesmo para aquele lugar. Agora não eram apenas batidas. Eram gritos. Pedidos de ajuda. Uma voz masculina chamando desesperadamente. Tem alguém aí? Por favor. Mas ninguém respondia. Ninguém ousava. Porque todos ali sabiam da história. Sabiam o que acontecia com quem chamava. E pior ainda, com quem recebia a resposta. A casa continuava ali, aparentemente vazia, esperando pacientemente. Porque ela não precisava correr atrás de ninguém. Bastava esperar. Sempre tem alguém curioso o suficiente, alguém corajoso bastante, ou alguém tolo o suficiente, para parar em frente ao portão, sentir aquele arrepio estranho, e fazer a única pergunta que nunca deveria ser feita. Tem alguém aí? E quando a resposta vier, já será tarde demais. Ninguém na rua gostava de passar em frente àquela casa depois das 10 da noite. Não havia explicação clara, nenhum crime registrado, nenhuma história oficial. Apenas um desconforto coletivo, daqueles que ninguém consegue explicar, mas todo mundo sente. A casa era diferente. Não parecia abandonada. Parecia atenta, como se estivesse sempre esperando por algo. Foi por isso que Camila não levou a sério quando ouviu os boatos. Para ela, aquilo era só exagero de vizinhança. Até a noite em que tudo mudou. Voltando de uma festa, um pouco alterada, ela parou em frente ao portão da casa, encarando as janelas escuras. O silêncio era tão profundo que parecia engolir o som da rua. Rindo, tentando provocar, ela disse em voz alta: "Se tem alguém aí dentro, faz algum barulho." Por alguns segundos, nada aconteceu. E então, um som seco ecoou lá dentro. Uma batida, clara, direta. Camila parou de rir na mesma hora. Aquilo não parecia coincidência. Aquilo parecia resposta. O coração dela acelerou instantaneamente, mas ao invés de ir embora, ela ficou. Algo dentro dela dizia que aquilo tinha uma explicação simples. Precisava ter. Ela se aproximou um pouco mais do portão, os olhos fixos na casa. Ok, deve ter alguém aí. Se for isso, bate 2 vezes. Falou, agora mais séria. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E então, 2 batidas. Perfeitas. Sem atraso. Como se estivessem esperando pela pergunta. Camila deu um passo para trás, sentindo um frio subir pela espinha. Aquilo não era normal. Não daquele jeito. Não com aquela precisão. Ela olhou ao redor, esperando ver alguém saindo, alguma luz acendendo, mas nada. A rua estava completamente vazia. Era só ela e a casa.
E naquele momento, algo mudou. Porque não era mais só curiosidade. Era a sensação clara de que algo ali dentro sabia exatamente quem ela era. Nos dias seguintes, Camila tentou esquecer o que aconteceu. Mas era impossível. Toda vez que fechava os olhos, lembrava do som, das batidas, da forma como responderam sem hesitação. Então, numa mistura de medo e obsessão, ela voltou. Dessa vez mais cedo, ainda com alguma luz do dia. A casa parecia diferente à luz do sol, menos ameaçadora, mas ainda estranha. Ela respirou fundo e tentou novamente. "Você está aí?" perguntou. Uma batida. Imediata. Sem erro. Camila sentiu o estômago revirar. "Você sabe quem eu sou." Silêncio. Longo demais. Pesado demais. E então, 3 batidas. Ela nunca tinha definido o que aquilo significava. Mesmo assim, ela entendeu. Era como se a casa estivesse respondendo algo além da pergunta. Algo pessoal. Algo que não deveria saber. E então veio o impulso que ela não conseguiu controlar. "Qual é o meu nome?" O silêncio que veio depois foi o mais assustador de todos. Por alguns segundos, nada aconteceu. O tempo parecia ter parado. Camila começou a recuar lentamente, arrependida de ter feito aquela pergunta. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, o som veio. Não foram batidas. Não dessa vez. Foi algo arrastando, vindo de dentro da casa. Como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Lento. Pesado. Se aproximando. O coração dela disparou, o corpo travando no lugar. E então, parou. Bem perto da porta. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era expectativa. Era presença. E então, a resposta veio. Não como antes. Não em números. Mas em batidas irregulares, formando um padrão. Camila ficou parada, tentando entender, até que percebeu. Não eram batidas aleatórias. Eram letras. Lentas, mas claras. C, A, M, I, L, A. Ela não gritou. Não correu. Não conseguiu. Porque naquele momento, o medo era grande demais até para reagir. Sem pensar, ela virou e saiu correndo, o coração quase saindo pela boca. Não olhou para trás. Não parou até chegar em casa. Trancou tudo. Portas, janelas, tudo. Tentou se convencer de que aquilo não era real, que era só coincidência, paranoia, qualquer coisa. Mas naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouviu algo que fez seu sangue gelar. Uma batida. Dentro do quarto. Camila sentou na cama imediatamente, o corpo inteiro tremendo. "Tem alguém aí?" sussurrou, sem perceber que estava repetindo a mesma pergunta. E então, uma batida. Vinda do armário. Ela se levantou devagar, cada passo mais pesado que o outro. O quarto parecia menor, mais fechado, mais vivo. E então, outra batida. Agora, atrás dela. Camila virou lentamente e percebeu algo impossível. A casa não tinha ficado para trás. Ela tinha vindo junto. Depois daquela noite, Camila nunca mais foi a mesma. Os vizinhos dizem que ela se mudou poucos dias depois, sem explicar nada. Mas o mais estranho é que os relatos começaram a aparecer em outros lugares. Pessoas diferentes, casas diferentes, mas sempre a mesma coisa. Alguém chama e algo responde. E não importa onde você esteja, uma vez que você escuta a resposta, já é tarde demais. Porque aquilo não está preso a um lugar, não está preso a uma casa, está preso à pergunta. E agora, talvez você esteja ouvindo essa história, pensando que é só ficção, só mais um relato estranho. Mas a verdade é que tudo começa do mesmo jeito, com uma simples frase, dita sem pensar: "Tem alguém aí?" E quando a resposta vier, você vai desejar nunca ter perguntado.
O corretor jurou que era apenas uma casa antiga, daquelas que passam anos fechadas até alguém finalmente ter coragem de comprar. Disse que o preço baixo era por conta da localização isolada e da estrutura antiga, nada além disso. Rafael não pensou duas vezes. Precisava de um lugar barato, longe de tudo, e aquela casa parecia perfeita. No primeiro dia, tudo parecia normal, até silencioso demais. Nenhum som de vizinhos, nenhum carro passando, nada. Só o vento e o próprio eco da casa. À noite, enquanto organizava algumas caixas, ele falou sozinho, quase por hábito: "Que lugar morto." E então, algo respondeu. Um estalo seco vindo do teto. Rafael olhou para cima, franzindo a testa. Poderia ser madeira. Casa velha faz isso. Ele ignorou. Mas minutos depois, ao derrubar algo sem querer, ele disse: "Droga." E imediatamente, 2 batidas vieram da parede. Rápidas, curtas, como se estivessem reagindo. Não parecia coincidência. Parecia resposta. Rafael tentou racionalizar. Passou os próximos minutos andando pela casa, batendo nas paredes, tentando reproduzir os sons. Nada era igual. Nada tinha aquela precisão. Aquilo não vinha do acaso. Veio de algo que estava ouvindo. O desconforto começou a crescer, mas ele decidiu testar. Era a única forma de provar que aquilo não fazia sentido. Ele parou no meio da sala, respirou fundo e disse: "Se isso é só a casa, bate uma vez." O silêncio caiu como um peso. Denso, estranho. E então, uma única batida ecoou do corredor. O corpo dele gelou. Aquilo não era mais dúvida. Era a certeza. Ele engoliu seco, o coração acelerado. "Se tem alguém aqui, bate 2 vezes." Falou, agora com a voz trêmula. E a resposta veio sem hesitar. 2 batidas. Fortes. Precisas. Rafael deu um passo para trás. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. A partir daquela noite, tudo mudou. Rafael não conseguia mais ignorar. Cada palavra que ele dizia parecia provocar uma reação. Comentários simples geravam respostas imediatas. "Tá frio hoje." Um rangido longo na janela. "Preciso dormir." Passos leves no andar de cima. Era como se a casa estivesse conversando, mas não com palavras, com presença. E então, numa mistura de medo e necessidade de entender, ele decidiu fazer uma pergunta direta: "Você está vivo?" O silêncio que veio foi diferente, mais pesado, mais longo, como se aquilo estivesse processando. E então, 3 batidas. Rafael nunca tinha definido o que 3 significava. Mesmo assim, aquilo ficou na cabeça dele. Não parecia um sim, nem um não. Parecia algo pior, algo que não deveria existir. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. "O que você quer?" perguntou. E dessa vez, não houve batidas. Houve algo novo. Um sussurro, fraco, quase inaudível, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. "Você." O medo finalmente tomou conta. Rafael pegou as chaves e tentou sair imediatamente. Mas assim que abriu a porta, percebeu que algo estava errado. Do lado de fora não havia rua. Não havia céu. Apenas escuridão. Um vazio absoluto, como se o mundo tivesse desaparecido. Ele bateu a porta com força, respirando pesado, tentando entender o que estava acontecendo. "Isso não é real", repetia para si mesmo. Mas a casa respondeu. Um estalo alto, vindo de dentro das paredes. Como se estivesse rindo. Rafael correu para as janelas. Todas mostravam o mesmo vazio. Não havia saída. Ele estava preso. E então, a voz voltou. Mais clara dessa vez. Mais próxima. "Você chamou." Rafael virou lentamente, o corpo inteiro tremendo. Porque ele não lembrava de ter chamado ninguém. Mas a casa lembrava. As coisas pioraram rápido.
Os sons ficaram mais frequentes, mais agressivos. Batidas fortes durante a madrugada, passos correndo pelos cômodos, portas se abrindo e fechando sozinhas. Rafael tentou não falar mais nada. Ficou em silêncio, tentando não provocar, tentando não responder. Mas era inútil, porque agora não dependia mais dele. A casa falava sozinha, chamava por ele, sussurrava o nome dele nos cantos escuros. E então, numa madrugada, ele ouviu algo que fez seu sangue congelar. Sua própria voz, vindo do outro lado da parede. Tem alguém aí. A frase foi idêntica à forma como ele diria. Rafael ficou imóvel. Aquilo não era eco. Não era gravação. Era reprodução. A casa tinha aprendido. Ele se aproximou lentamente da parede, sem conseguir evitar. Quem está aí? Perguntou. E a resposta veio, na voz dele. Eu. Nunca encontraram Rafael. A casa foi colocada à venda novamente semanas depois, como se nada tivesse acontecido. Nenhum registro, nenhuma explicação. Apenas silêncio. Mas os novos interessados começaram a relatar coisas estranhas logo nos primeiros dias. Sons. Respostas. Ecos que não deveriam existir. Um deles comentou que, ao falar sozinho, ouviu algo responder, com a própria voz dele. E o mais perturbador é que agora não são apenas batidas. A casa evoluiu. Ela aprendeu. Ela escuta, entende e repete. E tudo começa do mesmo jeito. Com alguém sozinho, falando sem pensar, acreditando estar seguro, acreditando estar sozinho. Até que faz a pergunta errada. Tem alguém aí? Porque a partir desse momento, a resposta não vem só da casa, vem de algo que já está dentro de você. Quando Júlio herdou a casa da avó, ele achou que tinha dado sorte. Era uma construção antiga, mas bem conservada, localizada numa rua tranquila, longe do barulho da cidade. O tipo de lugar perfeito para recomeçar. Só tinha um detalhe estranho. Todos na família evitavam falar sobre aquela casa. Sempre mudavam de assunto quando o nome surgia, como se houvesse algo ali que ninguém queria lembrar. Júlio ignorou. Achou que era só superstição de gente mais velha. Mas na primeira noite, enquanto explorava os cômodos, ele percebeu algo incomum, a acústica. A casa tinha um eco estranho, como se as paredes devolvessem o som com atraso, e com algo a mais. Como se não fosse só repetição, mas adaptação. Curioso, ele falou em voz alta, quase testando, esse lugar é esquisito, e o silêncio veio logo depois, pesado, observador. Então, um rangido surgiu no teto. Lento, intencional. Não parecia coincidência. Parecia resposta. Júlio parou no meio da sala, olhando ao redor, tentando encontrar alguma explicação lógica. Casa velha faz barulho. Isso era normal. Mas aquilo não parecia aleatório. Ele resolveu testar, mais por curiosidade do que por medo. Se tem alguém aqui, faz barulho de novo. Disse, com a voz firme. O silêncio durou alguns segundos. E então, o mesmo rangido. No mesmo lugar. Com a mesma intensidade. Júlio sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquilo não era apenas som. Era padrão. Era resposta consciente. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Quantas pessoas estão aqui? Perguntou, já esperando algo. E então, vieram as batidas. 1, 2, 3, 4, 5. Júlio ficou imóvel. 5. Aquilo não fazia sentido. Ele estava sozinho. Sempre esteve. Então por que 5? Naquela noite, Júlio não conseguiu dormir. Cada som da casa parecia amplificado. Cada estalo, cada rangido, parecia ter intenção. Ele começou a prestar mais atenção nos detalhes. Quadros levemente tortos, portas que nunca ficavam totalmente fechadas, sombras que pareciam se mover quando ele não estava olhando diretamente. E então, em um momento de tensão,
ele decidiu perguntar algo mais direto. Quem são vocês? O silêncio foi mais longo dessa vez. Muito mais pesado. E então, algo diferente aconteceu. Não foram batidas. Não foram rangidos. Foi um som arrastado, vindo de dentro das paredes. Como se algo estivesse se movendo, por dentro da estrutura da casa. Lento, rastejante, vivo. Júlio recuou, o coração acelerado. E então, as respostas vieram. Não em números, mas em padrões. Sequências de sons que pareciam coordenadas. Como se estivessem tentando dizer algo mais complexo. Algo que ele ainda não entendia. No dia seguinte, Júlio decidiu investigar. Pegou uma lanterna e começou a examinar cada canto da casa. Foi então que encontrou algo que nunca tinha visto antes. Uma porta, pequena, escondida atrás de um armário antigo. Ele tinha certeza absoluta de que aquilo não estava ali antes. A madeira era diferente, mais escura, mais velha, como se pertencesse a outra construção. O coração dele disparou. Ele sabia que não deveria abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Lentamente, ele girou a maçaneta. A porta abriu com um rangido longo, revelando um espaço estreito, escuro, que parecia não fazer sentido com a estrutura da casa. Era fundo demais. Grande demais. Impossível. Ele deu um passo para dentro. E então, ouviu 5 batidas. Vindo de trás dele. A porta havia se fechado. A escuridão ali dentro era diferente. Não era apenas falta de luz, era ausência. Júlio tentou voltar, mas não encontrou a porta. As paredes pareciam ter mudado de lugar. O espaço não obedecia a lógica alguma. Ele começou a andar, tentando encontrar uma saída, qualquer saída. E então, os sons começaram. 5 conjuntos de passos. Ao redor dele. Sincronizados. Cercando. Ele parou, o corpo inteiro tremendo. Tem alguém aí? Perguntou, sem perceber que estava repetindo o padrão. E então, a resposta veio. 5 vozes. Baixas. Sobrepostas. Distorcidas. Sempre estivemos. Júlio caiu de joelhos, o pânico tomando conta. Porque naquele momento, ele entendeu. Ele nunca esteve sozinho naquela casa. Nunca. Ele só não percebia. Meses depois, a casa foi colocada à venda novamente. O anúncio dizia apenas imóvel antigo, precisa de reformas. Nenhuma menção ao que aconteceu. Nenhuma explicação. Mas os poucos que visitaram o lugar relataram a mesma sensação, a de estar sendo observado, contado. Um homem comentou que, ao entrar, teve a estranha impressão de que havia mais pessoas ali, mesmo sem ver ninguém. 5, mais precisamente. E o mais perturbador é que alguns dizem que, se você ficar em silêncio por tempo suficiente, consegue ouvir algo vindo das paredes. Como passos, como respirações, como vozes, esperando. Porque aquela casa não responde apenas quando você chama. Ela responde quando percebe que você está ali. E quando você percebe de volta, já é tarde demais. Porque naquele momento, você já foi contado. E agora, você faz parte do número. O prédio onde Helena se mudou era antigo, escondido entre construções modernas, como se tivesse sido esquecido pelo tempo. O síndico disse que era tranquilo, pouco movimento, poucos moradores, ideal para quem queria paz. E era exatamente isso que ela procurava. Mas havia algo estranho desde o primeiro dia. O silêncio do prédio não era normal. Não era vazio, era atento. Como se os corredores escutassem cada passo. No terceiro andar, onde ela morava, existia uma porta no final do corredor que ninguém usava. Sem número, sem identificação. Apenas uma madeira escura, levemente desgastada. Uma noite, voltando do trabalho, Helena comentou sozinha, em voz baixa, enquanto passava por ela: "Esse lugar é estranho demais." E então, um som veio de dentro. Uma única batida. Clara,
Precisa. Como resposta. Helena parou imediatamente. Porque aquilo não parecia vento, parecia reação. Ela voltou alguns passos, encarando a porta. O corredor estava vazio. Nenhum vizinho, nenhum barulho, apenas aquele silêncio estranho. Helena respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez alguém tivesse ouvido ela falar. Talvez fosse encanamento. Mas então decidiu testar. Se tem alguém aí, bate de novo. O silêncio durou alguns segundos. E então, 2 batidas. Fortes. Deliberadas. Helena sentiu o estômago revirar. Aquilo não era coincidência. Não daquele jeito. Ela deu um passo para trás, olhando ao redor. Quem está aí? Perguntou, quase sem querer. E a resposta veio imediatamente. Uma batida. Única. Direta. Como se dissesse eu. Helena engoliu seco. A porta não deveria ser importante, mas naquele momento, parecia o único lugar vivo no prédio inteiro. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. O som continuava ecoando na cabeça dela. No dia seguinte, perguntou ao síndico sobre a porta. Ele ficou visivelmente desconfortável. Disse apenas que aquele andar sempre foi incompleto. Que a porta nunca foi aberta, nem registrada. E pediu para ela ignorar. Mas ignorar já não era mais possível. Porque agora, cada vez que ela passava pelo corredor, sentia expectativa. Como se algo estivesse esperando ela falar de novo. Naquela noite, ao voltar do trabalho, ela parou em frente à porta e disse, quase desafiando, "O que você quer?" O silêncio foi diferente. Mais longo. Mais pesado. E então, 3 batidas. Helena nunca tinha estabelecido significado para aquilo. Mesmo assim, ela entendeu. Não era a resposta. Era convite. Ela encostou a mão na porta. Estava fria, mas não como madeira comum. Era um frio estranho, profundo, como metal enterrado. A maçaneta girou sozinha. Lentamente. Sem esforço. Helena recuou, mas a porta já estava abrindo. Um corredor dentro do corredor. Escuro demais. Profundo demais. Impossível para o espaço físico do prédio. Ela respirou fundo, o coração disparado, e deu um passo para dentro. A porta se fechou atrás dela com um clique seco. E então, o silêncio mudou. Não era mais vazio. Era cheio. Como se o lugar estivesse respirando ao redor dela. Tem alguém aí. Ela disse, sem querer. E a resposta veio de todos os lados. Batidas nas paredes. No chão. No teto. Em sequência. Como se o espaço inteiro estivesse respondendo ao mesmo tempo. Helena começou a andar. Mas o corredor parecia não ter fim. Cada passo ecoava diferente. Como se o som demorasse mais para voltar. E então ela percebeu algo pior. Cada vez que ela falava, a casa respondia mais rápido. Mais forte. Como se estivesse aprendendo. Quem é você? Perguntou. E imediatamente, a resposta veio. Você. A voz não era exatamente som. Era sensação. Vibração no ar. Helena parou, o corpo inteiro gelado. Isso não faz sentido, disse. E então, todas as luzes piscaram ao mesmo tempo. Um único instante de claridade revelou algo impossível. Várias portas ao longo do corredor, todas idênticas, todas com o mesmo número ausente. E todas, respondendo em batidas suaves. 1, 2, 3. Como se cada uma estivesse viva. Depois daquela noite, Helena nunca foi encontrada. O apartamento ficou intacto. Sem sinais de invasão. Sem explicação. Apenas silêncio. Mas o corredor mudou. Moradores começaram a relatar sons vindo daquela porta no fim do andar. Às vezes batidas. Às vezes vozes baixas chamando perguntas simples. E o mais estranho, quando alguém responde, mesmo sem querer, o prédio responde de volta.
Agora ninguém passa mais pelo terceiro andar depois de escurecer. Mas ainda assim, o lugar não está vazio. Porque ele nunca esteve. Ele apenas espera. E cada nova pessoa que passa por ali, inevitavelmente para. Olha para a porta. E sente aquela vontade estranha de testar. De chamar. De perguntar. Tem alguém aí? E quando o prédio responde, não existe mais caminho de volta. Porque ali não há apenas um lugar que escuta. Há um lugar que aprende. E agora, ele sabe exatamente como responder você. O mais estranho sobre aquela casa no interior não era o tamanho, nem a aparência antiga. Era o fato de que ela parecia sempre mais silenciosa do que o normal. Como se o som não tivesse permissão para existir ali dentro. Daniel foi até lá após a morte do tio, responsável por deixar o imóvel em herança. Ninguém da família queria ficar com o lugar, mas ele aceitou sem pensar muito. Precisava de um recomeço, longe da cidade, longe de tudo. No primeiro dia, enquanto organizava algumas coisas, ele percebeu algo estranho. A casa não tinha eco. Nenhum. Ele bateu palmas no corredor. Silêncio. Falou sozinho. Silêncio. Até que, sem motivo, ele disse em voz baixa: "Tem alguém aí dentro?" E então, pela primeira vez, um som aconteceu. Não foi batida. Foi uma respiração. Longa, profunda, vinda de algum lugar da casa. Daniel congelou imediatamente. O corpo inteiro ficou rígido, tentando entender se tinha ouvido aquilo mesmo. Ele caminhou lentamente pelo corredor, tentando localizar a origem do som. "Tem alguém aí?" Repetiu, agora mais baixo. E então, uma batida, vinda do chão. Não da parede, do chão. Daniel recuou. Aquilo não era normal. Ele bateu novamente no piso, tentando provocar algum tipo de reação lógica. E nada. Silêncio total. Mas assim que ele parou, duas batidas vieram debaixo dele. Como se algo estivesse exatamente ali. O coração dele acelerou. Ele não estava mais falando com uma casa comum. Ele estava sendo respondido por algo que parecia consciente. E pior, próximo. Naquela noite, Daniel tentou ignorar. Disse a si mesmo que era encanamento, vento, qualquer coisa. Mas o silêncio da casa era diferente. Pesado. Intencional. E então, quando ele já estava quase dormindo, ouviu novamente: "Tem alguém aí." A voz não era dele, mas soava familiar, vinda da parede ao lado da cama. Daniel sentou imediatamente, o corpo inteiro arrepiado. "Quem está aí?" perguntou, sem pensar. E a resposta veio, uma única batida. Lenta, clara, como se estivesse dizendo eu. Ele levantou, encostando a mão na parede. Estava fria, mas não vazia. Tinha algo do outro lado. Algo que sabia que ele estava ali. No dia seguinte, Daniel começou a investigar a casa. Descobriu algo estranho. Plantas antigas da construção mostravam um espaço que não existia mais. Um cômodo removido há décadas. Mas todas as medições indicavam que ainda estava ali. Ele encontrou uma marca na parede da sala, quase imperceptível, como uma linha de corte. E quando encostou nela, ouviu imediatamente 3 batidas, vindas de dentro da parede. Daniel não hesitou. Pegou uma ferramenta e começou a abrir o local. Cada golpe revelava algo impossível, madeira que não deveria existir, profundidade que não fazia sentido. Até que finalmente, havia uma abertura, um espaço escuro, sem fim visível, e de dentro dele veio a resposta: "Você chamou." A abertura parecia maior por dentro do que por fora. Daniel acendeu uma lanterna e entrou, mesmo sabendo que não deveria. O ar lá dentro era diferente, mais frio, mais denso. E então ele percebeu algo horrível. O espaço respondia aos seus passos. Quando ele parava, tudo parava. Quando ele respirava, algo parecia respirar junto.
Tem alguém aí? Perguntou, sem querer. E imediatamente, batidas surgiram ao redor dele. Em todos os lados. Cercando. Coordenadas. Como se o espaço inteiro estivesse vivo. Ele virou rapidamente, tentando encontrar uma saída. Mas não havia mais parede atrás dele. Apenas mais corredor. Mais escuridão. Mais resposta. Dias depois, a casa foi encontrada intacta. Porta fechada. Nada fora do lugar. Mas Daniel nunca saiu. Não havia sinais, nem rastros. Apenas silêncio. Porém, os moradores da região começaram a relatar algo estranho. Às vezes, à noite, é possível ouvir alguém dentro da casa, perguntando: tem alguém aí? E logo depois, a resposta vem. Sempre. Precisa. Direta. Como se a casa nunca tivesse deixado de conversar. Como se agora fosse uma troca constante. Pergunta e resposta. Sempre no mesmo padrão. E o mais perturbador é que às vezes a pergunta muda. Não vem de dentro. Vem de fora. De alguém passando na rua. E quando essa pessoa para, olha e fala sem pensar: tem alguém aí? A casa responde antes mesmo de ser invocada. Porque agora ela não espera mais ser chamada. Ela já sabe quando você vai falar. E já está pronta para responder. A casa ficava no fim de uma estrada rural esquecida, onde o sinal de celular desaparecia e o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Era o tipo de lugar que ninguém escolhia por vontade própria, só por necessidade. E foi exatamente isso que levou André até lá. Ele precisava cuidar de um imóvel antigo de família por algumas semanas. Nada parecia fora do comum nos primeiros dias, apenas o isolamento típico do interior. Mas havia algo estranho no comportamento da casa. Ela parecia reagir ao som. Não de forma clara, mas sutil. Como se cada palavra dita dentro dela demorasse menos para voltar. Na primeira noite, enquanto organizava algumas coisas, André soltou em voz baixa: que lugar morto. Então, uma batida veio do corredor. Ele parou. Não foi forte. Não foi aleatória. Foi precisa. Como resposta. André tentou ignorar. Casas antigas fazem barulho. Era o que ele repetia para si mesmo. Mas o problema começou quando os sons passaram a responder diretamente às falas dele. Tá tudo tranquilo aqui. Estalo no teto. Vou dormir cedo. Batida na porta do quarto. Ele começou a testar, tentando entender o padrão. Se tem alguém aí, bate uma vez. E imediatamente, uma batida. Sem hesitar. Sem atraso. André sentiu o estômago apertar. Aquilo não era coincidência estrutural. Era a reação. Ele respirou fundo e decidiu subir o nível da pergunta. Você me entende? O silêncio veio pesado, longo, como se a casa estivesse ouvindo com atenção. E então, duas batidas. Curtas. Diretas. Sim. Naquela noite, André não dormiu. Ficou sentado na cama, olhando para a parede, esperando qualquer som. E ele veio. Não da forma habitual. Não eram batidas isoladas. Era um padrão contínuo, como se algo estivesse se movendo dentro da estrutura da casa. Lentamente, de um lado para o outro. E então, uma voz baixa surgiu. Não exatamente um sussurro, mas uma repetição distorcida. Tem alguém aí? André congelou. Aquela era a frase que ele tinha dito horas antes. Ele se levantou devagar. Quem está aí? Perguntou. E a resposta veio imediatamente. Uma batida. Mas dessa vez, não em um lugar só. Veio de todas as paredes ao mesmo tempo. O pânico começou a crescer. André pegou o celular, mas não havia sinal. Pegou a lanterna e saiu do quarto. O corredor parecia maior do que lembrava. Mais longo. Mais escuro. Isso não faz sentido, ele murmurou. E então, a casa respondeu com um estalo seco vindo do chão.
Ele começou a andar, tentando encontrar a saída, mas cada porta que abria parecia levar ao mesmo lugar. O mesmo corredor, a mesma escuridão. E a cada tentativa, a resposta ficava mais rápida, mais próxima. Tem alguém aí. A casa repetiu, agora com mais clareza. André parou. Para com isso, disse, tentando impor controle. E então, silêncio total. Por alguns segundos, até que uma única batida veio, atrás dele. Ele virou rapidamente, mas não havia ninguém. Só a porta fechada, a mesma de sempre. Mas algo estava diferente. A madeira parecia mais escura, mais recente, como se tivesse sido trocada. Ele se aproximou devagar e encostou a mão. E então ouviu, do outro lado, você chamou. André recuou imediatamente. Aquilo não era mais resposta aleatória. Era interação. Inteligência. Ele tentou abrir a porta, mas ela não cedeu. Quem é você? Perguntou, com a voz falhando. E então, 3 batidas. Ele nunca tinha estabelecido significado para aquilo. Mas entendeu. Não era uma resposta simples. Era algo além de sim ou não. Era presença. Na manhã seguinte, vizinhos disseram ter ouvido sons vindos da casa durante a madrugada. Batidas, vozes, perguntas repetidas em sequência. Mas ninguém entrou lá. Ninguém quis confirmar, porque todos já conheciam a história. A casa não era apenas velha, ela respondia. E não importava o que você dissesse. Ela sempre encontrava uma forma de responder de volta. Alguns dizem que, se você ficar em silêncio perto dela por tempo suficiente, ainda pode ouvir algo do lado de dentro perguntando primeiro: tem alguém aí? E se você cometer o erro de responder, a casa aprende sua voz, aprende seu padrão, e começa a usar você também. Porque agora não é só uma casa que responde, é uma casa que conversa. E ela nunca esquece com quem já falou. O condomínio era novo por fora, mas no meio dele existia um bloco antigo que nunca foi reformado. Os moradores evitavam aquele setor, dizendo que era área técnica ou estrutura antiga, mas ninguém explicava direito. Foi justamente nesse bloco que Bruno conseguiu um apartamento barato demais para ser verdade. No primeiro dia, tudo parecia comum, exceto pelo silêncio. Não era um silêncio normal de prédio vazio. Era um silêncio que parecia ouvir. Cada passo no corredor tinha um atraso estranho, como se o som demorasse a voltar. À noite, enquanto organizava as coisas, Bruno falou sozinho, sem pensar, que prédio estranho. E então, uma batida veio da parede. Ele parou imediatamente. Esperou alguns segundos, tentando racionalizar. E então disse, quase testando, se tem alguém aí, bate de novo. E veio a resposta. Uma única batida. Precisa. Direta. Como se estivesse esperando exatamente por isso. Bruno riu nervoso, tentando disfarçar o desconforto. Deve ter alguém no apartamento do lado, disse para si mesmo. Mas não havia vizinhos naquele bloco. Ele descobriu isso no dia seguinte. O síndico evitava responder perguntas sobre aquela ala. Só dizia que era antiga demais para uso normal. Bruno começou a prestar mais atenção nos sons. E percebeu algo estranho. A casa não fazia barulhos aleatórios. Ela respondia. Cada vez que ele falava algo, havia uma reação. Tá tarde, um estalo no teto. Vou dormir, batida na porta. Ele decidiu testar de forma direta. Você consegue me ouvir? O silêncio foi absoluto, pesado. E então, 2 batidas. Bruno sentiu um frio na espinha. Aquilo não era mais coincidência. Era comunicação. Na terceira noite, Bruno acordou com um som vindo do corredor. Não era uma batida isolada. Era repetição. 3 batidas, pausas, 3 batidas de novo. Ele levantou devagar e abriu a porta.
O corredor estava vazio, mas o som continuava. E então ele percebeu, não vinha de fora. Vinha das paredes. Tem alguém aí? Uma voz baixa, quase idêntica dele, ecoou. Bruno recuou imediatamente. Quem está aí? Perguntou. E a resposta veio instantânea. Uma batida. Mas dessa vez, não foi em um ponto só. Foi ao redor dele. Como se o prédio inteiro tivesse respondido ao mesmo tempo. Ele fechou a porta rapidamente, o coração acelerado. Mas o som continuava, agora dentro do apartamento. Bruno começou a notar mudanças no ambiente. Pequenas coisas. Portas que não fechavam mais no mesmo lugar. Azulejos que pareciam diferentes quando ele olhava de novo. O prédio estava se reorganizando. Ele tentou sair do apartamento, mas o corredor parecia mais longo, mais escuro. Isso não é possível, murmurou. E então, a resposta veio do chão. Uma batida forte. Ele começou a andar rápido, procurando o elevador. Mas ele não estava mais lá. Apenas parede. Apenas continuidade. Tem alguém aí. A frase veio novamente, mas agora não parecia uma pergunta. Parecia uma afirmação. Como se o prédio estivesse reconhecendo ele. Desesperado, Bruno começou a bater nas paredes. Me deixa sair. Gritou. E então, silêncio. Por alguns segundos. Ele encostou o ouvido na parede. E ouviu algo impossível. Sua própria voz, respondendo de dentro, você chamou. Bruno se afastou imediatamente, tremendo. Aquilo não era eco. Não era gravação. Era reprodução perfeita. O prédio estava repetindo ele. Aprendendo ele. Ele tentou ignorar, voltou para o apartamento e se trancou. Mas então percebeu algo pior. O silêncio agora também respondia. Cada vez que ele parava de falar, o prédio preenchia o vazio, com sons dele mesmo. Na manhã seguinte, câmeras de segurança mostraram Bruno entrando no bloco antigo, e nunca saindo. O apartamento permaneceu intacto. Luzes apagadas. Porta fechada. Mas moradores começaram a relatar algo estranho. Às vezes, no fim do corredor, é possível ouvir alguém perguntando em voz baixa. Tem alguém aí? E logo depois, a resposta vem. Sempre precisa. Sempre no mesmo tom. E o mais perturbador é que às vezes a voz muda. Às vezes não é de Bruno. Às vezes é de quem está ouvindo. Como se o prédio estivesse testando quem responde melhor. Porque agora ele não apenas responde. Ele aprende. E cada nova pessoa que entra, vira parte da conversa. E uma vez que você participa dela, você nunca mais sai da frase. O bairro inteiro evitava aquela rua depois das 10 da noite. Não havia placas, não havia avisos oficiais. Apenas um acordo silencioso entre os moradores de nunca permanecer por ali quando escurecia. A rua tinha poucas casas, mas uma delas chamava atenção. Uma residência antiga, sempre com as luzes apagadas, mas nunca parecendo realmente vazia. Foi para essa casa que Leonardo foi levado por circunstâncias estranhas. Um aluguel barato demais, contrato rápido demais, respostas vagas demais do proprietário. Ainda assim, ele aceitou. Na primeira noite, percebeu algo incomum. O silêncio da casa não era normal. Era denso, quase consciente. E então, enquanto organizava suas coisas, ele disse sozinho, tem algo estranho aqui. E imediatamente, uma batida veio do andar de cima. Leonardo parou. O som não parecia acaso. Parecia. Reação ele subiu lentamente as escadas, tentando racionalizar. Deve ter alguém lá em cima, disse em voz baixa. E então, uma segunda batida. Exatamente acima dele. Leonardo sentiu um arrepio imediato. O problema era simples. Ele sabia que estava sozinho. O contrato dizia que a casa inteira estava vazia há meses. Ele voltou alguns passos e tentou novamente. Se tem alguém aí, bate de novo. O silêncio foi longo, pesado.
E então, 3 batidas. Leonardo não sabia o que aquilo significava. Mas seu corpo já sabia. Aquilo não era resposta aleatória. Era a linguagem. E algo ali dentro estava aprendendo a falar com ele naquela noite. Ele começou a testar limites. Pequenas frases. Perguntas simples. Você me ouve? Batida. Você está sozinho? 2 batidas. Você quer que eu fique? O silêncio foi mais longo dessa vez. E então, 4 batidas. Leonardo não tinha estabelecido nenhum código. Mesmo assim, sentiu que aquilo era importante. Era diferente. Não era sim. Não era não. Era presença. Ele começou a sentir a casa de forma diferente. Os corredores pareciam mais longos quando ele não olhava diretamente. Os cômodos pareciam mudar quando ele virava as costas. E então veio a primeira vez em que ouviu sua própria voz, vinda de dentro da parede. Tem alguém aí? Leonardo congelou. Aquilo não era eco. Não era memória. Era reprodução exata. Ele se aproximou lentamente da parede. Quem está aí? Perguntou. E a resposta veio imediata. Uma batida. Mas não em um ponto só. Veio de todos os lados. A casa inteira respondeu ao mesmo tempo. Ele começou a andar pelos cômodos, percebendo algo pior. A casa respondia antes mesmo dele terminar as frases. Como se antecipasse. Como se já soubesse o que ele ia dizer. Isso não é possível, ele murmurou. E então, todas as portas do corredor bateram juntas. Em sequência. Como uma resposta única. Desesperado, Leonardo tentou sair. Mas a porta da frente não abria mais. Não estava trancada. Apenas não existia mais do mesmo jeito. O exterior, quando visto pela janela, parecia errado. Como se a rua estivesse mais longe do que deveria. Tem alguém aí? Veio novamente, mas agora não parecia pergunta. Parecia provocação. Leonardo começou a gritar, bater nas paredes, exigir uma resposta lógica. E então ouviu algo que fez tudo piorar. Passos. Dentro da casa. Lentos. Deliberados. Aproximando-se. E junto deles, sua própria voz repetindo em camadas. Você chamou, você chamou. Dias depois, vizinhos relataram sons vindos da casa durante a madrugada. Não eram apenas batidas agora. Eram conversas inteiras. Perguntas e respostas se alternando em diferentes tons de voz. Às vezes masculinas, às vezes femininas, às vezes idênticas às de quem escuta. Mas ninguém jamais viu alguém sair de lá. E o mais estranho é que, às vezes, quando alguém passa pela rua em silêncio absoluto, a casa parece esperar, como se estivesse escutando a respiração. E então, no momento exato em que a pessoa pensa em falar, a casa fala primeiro. Tem alguém aí? E quando a resposta vem, mesmo que seja um sussurro, a casa entende isso como permissão. Porque agora ela não apenas responde, ela inicia a conversa. E quem responde, nunca mais consegue terminar a frase. O mais estranho sobre aquela rua não era a quantidade de casas abandonadas, mas o fato de uma delas parecer sempre ocupada. Mesmo sem luz, mesmo sem movimento, havia algo naquela construção que passava a sensação de presença constante. Foi ali que Caio decidiu passar alguns dias, já que precisava de um lugar barato e temporário. O proprietário apenas entregou as chaves e disse para ele não falar muito dentro da casa à noite. Caio achou aquilo ridículo, mas na primeira noite, percebeu algo difícil de ignorar. A casa respondia ao som. Não de forma óbvia, mas sutil. Quando ele falava sozinho, objetos faziam ruídos leves. Quando ele se movimentava, o ambiente parecia reagir com atraso. E então, rindo do próprio desconforto, ele disse, tem alguém aí me ouvindo? E imediatamente, um estalo seco veio da parede ao lado. Caio levantou da cama e encostou na parede. Silêncio. Nenhuma continuação. Ele tentou racionalizar. Casa velha, madeira, vento.
mas quando voltou a se deitar, ouviu novamente: "Tem alguém aí", agora mais baixo. Mais próximo. Ele sentou imediatamente. "Quem está aí?" perguntou. E a resposta veio. Uma única batida. Clara. Direta. Sem hesitação. Caio ficou imóvel. Aquilo não era coincidência. Era a reação. Ele levantou e começou a andar pela casa, testando frases curtas. "Ok." Estalo. "Tá tudo bem." Batida leve. E então ele fez a pergunta que mudaria tudo. "Você consegue me ouvir?" O silêncio foi absoluto, longo demais, até que veio a resposta. 2 batidas. E logo depois, uma terceira. Naquela madrugada, Caio acordou com o som de algo se movendo dentro das paredes. Não era batida. Era arrasto. Como se algo estivesse caminhando por dentro da estrutura da casa. Ele levantou devagar, a respiração pesada. "Tem alguém aí?" perguntou, sem pensar. E então, silêncio. Por alguns segundos. Até que ouviu sua própria voz, vinda do corredor. "Tem alguém aí?" Caio congelou. Aquilo não fazia sentido. Ele estava sozinho. Sempre esteve. Ele saiu do quarto e viu o corredor vazio, mas o som continuava. Agora vindo de todos os lados. Repetindo a frase. Variando o tom. Como se a casa estivesse experimentando a forma de falar dele. Caio começou a perceber um padrão assustador. A casa não apenas respondia, ela antecipava. Quando ele pensava em falar, o som já vinha antes. Quando ele hesitava, a resposta já estava pronta. "Isso não é possível", ele disse. E imediatamente, todas as portas da casa bateram ao mesmo tempo. Ele recuou, o coração acelerado. "Para com isso!" gritou. E então, silêncio total. Um silêncio tão pesado que parecia errado. Ele tentou abrir a porta da frente, mas ela não cedeu. Não estava trancada. Apenas, não existia mais como saída. A janela mostrava apenas escuridão. Um vazio sem profundidade. E então a casa respondeu, lentamente: "Você chamou." Desesperado, Caio começou a bater nas paredes, gritar, tentar qualquer coisa. Mas a resposta não vinha mais em batidas isoladas. Agora vinha em conjunto, em camadas, em vozes sobrepostas. "Você chamou, você chamou, você chamou." Ele caiu no chão, cobrindo os ouvidos, mas o som não vinha de fora. Vinha de dentro. E então ele ouviu algo pior, sua própria voz, repetindo junto. Como se estivesse participando da resposta. "Tem alguém aí?" Caio levantou lentamente, percebendo que não era mais conversa. Era repetição. A casa estava aprendendo. E ele estava sendo usado como referência. Dias depois, a casa foi vista novamente em silêncio. Nenhum sinal de Caio. Nenhuma explicação. Mas moradores da região começaram a relatar algo estranho. Às vezes, ao passar em frente à casa, é possível ouvir uma conversa acontecendo dentro dela. Perguntas sendo feitas. Respostas imediatas. E o mais perturbador é que às vezes a pergunta vem de fora. De alguém na rua. E a resposta vem antes mesmo da pessoa terminar de falar. "Tem alguém aí?" E a casa responde. Sempre. Precisa. Direta. Como se já soubesse exatamente quem está perguntando. Porque agora ela não espera mais ser chamada. Ela reconhece o momento em que você vai chamar e responde primeiro. E quando isso acontece, você já não está mais do lado de fora da conversa.